Sem diploma no ar para bater um papo aqui, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Você que não me conhece, aí se inscreva, deixe seu like. Estou aqui ao lado dele, Zeca Brother, um dos maiores comentaristas que esse país já conheceu, né? Grandes textos aí que estão na internet, grandes reportagens, foi feita por ele, mas ele nunca quis aparecer, né? Não é isso? Brincadeira, rapaz. Diz a música, brincadeira tem hora. Existe um clima muito estranho para a Copa do Mundo. Não sei se você tá sentindo isso. É muito estranho. Eu realmente estou preocupado com a Copa do Mundo, pelas questões geopolíticas, de guerra, enfim, tá um clima bem tenso no mundo. Mas tem, por exemplo, agora a situação EUA e Venezuela, mas também temos Irã e Estados Unidos. O Irã vai jogar a Copa do Mundo. E eu tô curioso, existe até uma luta de Trump, né? Já falou isso algumas vezes, que não vai permitir que o Irã jogue a Copa do Mundo. Ele vai fazer tudo possível para não permitir que o Irã entre no seu país, né? E, enfim, tá um clima bem estranho, na verdade. Eu queria que pra gente começar nosso bate-papo aqui, você falasse um pouco sobre isso. É algo também que te preocupa? Rapaz, Antes de tudo, se apresente, né, velho? Mano Zec na área, galera. Prestigiando aqui o canal desse rapaz simpático aí, o Sem Diploma, né? Marcando presença aí no YouTube, em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, e fazendo valer aí a sua coragem, a sua simpatia, o seu empenho e o seu amor, acima de tudo, né? Pela comunicação, o seu amor pelo futebol. E aí nós estamos aqui, Mano Zec e Sem Diploma, Mano Zec. A Copa do Mundo existia uma certa preocupação, um certo porém, né? De uma forma mais sensível no que diz respeito ao Irã. Mas não me parecia uma coisa assim que fosse ser um tema, né? Ou que fosse uma questão. Não sei também, eu não sou um cientista político e tal, jornalista político, muito menos, para estar falando de forma tão apropriada sobre o assunto. Mas eu acredito que se fosse por questão só apenas do Irã, eu acho que não seria um empecilho assim tão. Não sei, eu acho que tem as suas questões lá e tal, mas que não chegaria nesse patamar, né? De chegar a se pensar na possibilidade ou não do acontecimento da Copa do Mundo, né? 2026, que também será realizada em solo americano. Mas agora com esse advento da semana, né? Que pegou todo mundo aí meio que, entre aspas, de surpresa, né? Essa invasão, né? Essa operação aí para capturar, né? O presidente da Venezuela e tal. Então, pelo menos a grande massa, né, do público, né, mundial, né, foi pego surpresa essa semana com a ação dos Estados Unidos, né, na Venezuela. E agora, se nós formos pensar, Sem Diploma, a gente estamos aí há 6 meses, né, vamos até 5 meses, né, do início da Copa do Mundo ali. Bom, a gente não sabe, né, existe agora mais esse recheio muito mais consistente, né, de questões assim que pode levar realmente a essa dúvida, né, sobre a Copa do a realização da Copa do Mundo, ou pelo menos no que diz respeito à segurança, né, ao conforto, à tranquilidade do evento, né, o acontecimento da parte como é que chama? Anímica, né, na parte mais de segurança mesmo e tudo mais, não sei. Vamos viver os próximos dias aí e ver o que vai acontecendo nesse desenrolar. Deve ter essa questão com o Irã, com a parte dos países árabes lá. E agora com essa questão aí desse debate que está no ar agora com a questão da Venezuela, né? Um outro ponto também que eu queria te perguntar a Copa do Mundo, a gente está observando que era 32 seleções, agora é 48, aumentou, né? O que tem muitas pessoas criticando, né? Que a Copa do Mundo tá muito grande e tal. Só que eu curti, porque deu oportunidade para países como Cabo Verde, como Curaçao, países assim, bem pequenos, a estar na Copa do Mundo.
Você achou esse aumento de seleções positivo ou negativo na sua visão? Eu sou super favorável a tudo que é feito para que o sentido de festa seja mais, né, enfatizado, né? Isso na Olimpíada, você vê que tem países de todos os lugares do mundo, de todas as posições, todos os degraus, assim, digamos, financeiro e tal, né? Todos os países assim de alto escalão político mundial e dos menores também escalões políticos e econômicos mundiais também. E participam da Olimpíada. Assim também, por que não pode porque isso não deveria acontecer no futebol? Eu acho super favorável isso, assim. Você estabelecer uma competição e dar uma nomenclatura de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de futebol. Sim. E aí você estabeleceu um padrão de elite, né? Para que só os médios, os de médio, a classe média e alta classe, né, do futebol participem dessa Copa. No meu entendimento, isso perde um pouco dessa concepção de festa, né, de celebração. Que eu acho que deveria ser algo que acontece de 4 em 4 anos. Deveria se, obviamente, reunir, né, todos esses nossos irmãos, né, de países, né, assim que não seja de um poderio econômico, esportivo, principalmente futebolístico, tão assim acentuado, importante, né, mas que participe da festa. Claro, eles vão participar de acordo com a sua qualidade, enfim, toda a sua pujança futebolística, de acordo com o nível, né, com a sua qualidade. Eles vão sair muito cedo ou muito tarde. Mas acho que o que vale mais na minha opinião, na minha visão, é a festa, né? Aquele encontro de pessoas, de torcida, de gente e tudo mais. Eu acho que o que vale é isso. A vida são encontros, né? Eu acho que o futebol proporciona isso aí. Sou super a favor. Mudando completamente agora de assunto, existe uma grande massa de pessoas que torcem pro Flamengo no Nordeste, né? E existe muita gente crítica em relação a isso. Eu queria que você desse uma ideia agora, porque você é uma pessoa que tem, né, sempre teve um carinho especial pelo Flamengo e tudo mais de sua infância. E existem pessoas que até me criticam, me xingam por isso, enfim, tudo bem, né? Chamam até de desmisto, né, e tal. E eu fiz uma reflexão esses dias, eu queria saber se você concorda comigo. Eu sinto que Zico, a pessoa de Zico, é muito responsável por esse carinho que o Flamengo tem em todo o Brasil, assim, sabe? Onde o Flamengo for, o Flamengo é bem recebido. E eu sinto que isso é muito por conta de Zico. Talvez se Zico não existisse, o Flamengo talvez não seria tão popular no Brasil, não sei, posso estar enganado. Assim como também o São Paulo tem muito torcedor por causa de Rogério Ceni, né? Pra você, faz sentido o que eu tô falando ou não, nada a ver? Com certeza, com certeza. Você foi muito assim, foi muito específico e muito acertado assim na sua conclusão, assim, né? Com certeza, a história do Flamengo ela deve muito, né? Deve muito a um senhor chamado Arthur Coimbra, né? Arthur Antunes Coimbra, nosso galinho de Quintino, Zico. Eu presenciei ali ele já na sua carreira ali, já no final, né? Ali na curva ali, descendente, né? Da sua carreira e tal, já terminando ali a sua 86, né? 85, 86 e tal, ele já sofrendo de contusões, já com a idade ali acima dos 30 anos, 35 anos mais ou menos, e já com muitos problemas de contusões, né, de recuperações longas, inclusive a própria Copa de 86, onde ele lamentavelmente ficou muito carimbado negativamente com o fato de ter perdido o pênalti, né, naquela disputa ali contra a França e tal. Então eu acompanhei ele já com a curva descendente da sua carreira, o nosso galinho de Quintino, Zico.
Sendo que ele tinha feito gol no tempo normal, né? É. O gol é dele, se eu não me engano. Ele bateu o pênalti. Não, ele bateu o pênalti e perdeu. Não, mas no tempo normal Não. ele faz o gol e que vai pra. Não, ele bate o pênalti, ele faz na cobrança de pênalti. Mas no tempo normal. Não é isso? Não, contra a França não. Ele tava no banco, entrou, aí teve o pênalti. Ele bateu e perdeu. No tempo, com a bola rolando. Sim. Aí depois na disputa Ah, de se ele pênalti perde, ele bate não, e faz. ele bate e faz. Ah, sim, sim, sim. E obviamente que sim. Eu diria a você que sim. A história de Zico, se vocês que são mais novos aí, ela é muito parecida com a história de Lionel Messi, assim. Inclusive até o próprio jogador, os próprios jogadores, assim, comparando os dois. Se você quiser ver Zico na internet, é só observar que os movimentos dele lembram também muito um pouco os movimentos de Messi. Na tomada de decisão, nas qualidades técnicas e tudo mais. Zico deve alguma coisa pra Messi, na sua visão, sim? Não, inclusive Zico tinha mais recursos do que Messi, assim, porque Messi não trabalhava muito com a bola no alto, no domínio no alto, no chapéu, jogadas mais aéreas, né, de acrobacias, assim, é mais o jogo de Messi, a habilidade dele é mais bola pelo chão, né, é uma característica dele, mas na tomada de decisão, na chegada na área, o bater na bola, o bater a falta, tudo mais, lembra muito o Zico. Mas na sua visão, então, seu Baba, se você vai montar, se você pudesse escolher Zico ou Messi pro seu time, você Zico, pô. Zico? Não, pra mim Zico, mas não, assim, pelo lado do campo, técnico mesmo, você escolheria, você acha Zico mais completo? No Prime? No Prime. O Prime dos dois, Zico, pô. Pra mim Zico, porque Zico era mais completo. Zico era assim, você tinha um meio campista, certo? No começo também tinha. E sei lá, Zico, ele esteticamente, vamos falar assim, pro lado estético, né? É muito difícil, velho. É uma decisão muito difícil, assim. Porque os dois, assim, só que Zico ele tinha mais lances plásticos, assim, digamos assim, tinha mais coisas. Ele tem mais do que Messi e menos do que Neymar, entende? Mas assim, se você assistir os vídeos deles também. Bom, e respondendo a sua pergunta assim. O Flamengo é o que é e a simpatia, né? Do que o Flamengo, muita da simpatia, da empatia que o Flamengo recebeu no público subnordestino, no brasileiro em geral, né? O Brasil em geral tem muito a ver com o Zico, com o carisma dele, a simplicidade. Sempre foi um ser humano assim que eu particularmente assim, sempre me espelhei assim. Sempre achei um cara bonito, um cara legal, assim, um tipo de ser humano assim que eu sempre achei legal ser, assim, do jeito dele, né? A personalidade e tudo mais, então, aquele cara que nunca comprou brigas, assim, se posicionou contra torcida A, torcida B, muito legal. Isso é muito bacana, né? É. E ver também quem ele é fora do campo, né? A gente vê jogadorzinho. Ronaldinho falou uma frase recentemente, eu quero ver se você concorda. Ele falou assim: geralmente os ruins é os mais marrentos. É. E ele fala: hoje a gente vê jogadores assim, e nem é tanta estrela assim, mas já passa com fone, aquela coisa toda. Se tiver torcedor já não fala, passa de longe, aquela coisa toda, tá aquela agonia. E a gente vê relatos de Zico, né? Que ele sai de casa horas antes, que já sabe que vai tirar foto. É. O próprio Pelé também. Pelé e Zico tem essa mesma coisa de. Para eles, como princípio de vida, é inadmissível recusar carinho, recusar reconhecimento, porque eles entendem a importância disso. E eles também, acho que eles entendem o tamanho deles, sabe? E o que você acha disso, dessa geração de hoje, jogadores assim, com muito menos talento e com muito mais marra do que o Zico, e até o próprio Pelé, né? Cine Poma, a gente não deve generalizar, né? Nem todos os jogadores daquela época eram o que Zico transmitia, né? Ou como o Pelé, que você falou aí e tal. E nem todos os jogadores de hoje, eles assim são pessoas assim meio que alérgica à simpatia, alérgica a esse tipo de ações, né? Se você vê, o próprio Messi é um contemporâneo, não é um jogador agora, do momento. Você vê a nível de mundo, tem muitos jogadores ali que são exemplos assim de
de simpatia, sabe? O próprio Iniesta, um jogador recente, né? Temos assim em campo hoje um jogador assim o próprio Pedri do Barcelona, um jogador que tem essa coisa assim, de não ter, de cativar empatias entre várias torcidas. O próprio Arrascaeta também aqui no Brasil, né? Não me parece um cara assim que outras pessoas têm raiva dele ou cultivam esse ódio. Enfim, temos vários jogadores. Se vamos situar aqui, vamos pegar vários jogadores. Agora a gente tem que entender que nós estamos vivendo um tempo diferente, né? Tempo diferente de autonomias pessoais diferentes, né? Em relação à comunicação, sei lá, uma série de coisas que acontecem no mundo hoje que fazem com que as pessoas se comportem de forma diferente, entendeu? Mas, assim, obviamente que tínhamos coisas também que não eram tão legais no comportamento das pessoas lá atrás, no meu tempo, ou até antes disso também. Como também nem tudo hoje é ruim. E logo eu que estou falando, né? Que sempre eu sou, às vezes, há pouco tempo aqui, nós estávamos conversando aqui, e eu até tenho uma visão, uma análise muito mais ácida, né? De algumas situações de momento por aqui. Mas, assim, obviamente que a gente procura sempre ter esse equilíbrio. Então, realmente Zico, Pelé e outros mais, mas também teve outros exemplos também que foram antagônicos a isso, né? A eles lá da época. E hoje temos jogadores que não fazem valer, né? Os beneméritos de viver o tempo atuais com todas essas conquistas tecnológicas e de qualidade de tudo, né? Até de executar o seu próprio esporte mesmo, a qualidade de bola hoje, de uniforme, de campo, enfim, gente, de uma série de coisas. Mas tem muitos caras também legal, faz valer também. Sim. E a vida segue, né? Eu vou fazer agora por sua brincadeira. Tá pronto? Seguinte, ó. Você preparou? Veramente agora, vamos ver se vai dar certo. Todo mundo que gosta de futebol geralmente tem uma opinião que ninguém concorda, e que às vezes você tem até medo de falar. Eu quero 3 opiniões dessas que você tem, que tipo, nada que ninguém fale muda isso de sua cabeça, mas que você tem, tipo assim, eu acho isso e ninguém acha isso. Três opiniões. Você entendeu, né? Sim, mas você fala de coisas atuais ou... Futebol. Mas do atual... Enfim. 3 opiniões suas que você tem em relação ao futebol, que todo mundo acha ao contrário, mas você é convicto que você tá certo na sua ideia. A gente começa pela questão do Flamengo, né? Que todo... Calma, deixa eu falar. Fala. A gente começa pela essa própria narrativa geral sobre o Flamengo, né? Com o super time e tal. Comece com o chamariz e discorra só o seu comentário. Tipo assim, ó. Minha opinião é essa. Tipo assim, Mirassol é grande. Aí você discorre. Tipo assim, começa com uma frase, depois você discorra o porquê de você achar isso. Entendeu? Não, o Flamengo não tem um super time de futebol. Por quê? O Flamengo não tem, para mim hoje, tecnicamente, um super time de futebol, como vem sendo dito e repetido pela maioria das pessoas aí. Isso é uma coisa assim que, para mim, insana até. Insana? Né? É uma afirmação, é uma narrativa insana, assim, tal, para aproveitar pela escassez hoje de qualidade técnica dos outros times e tudo mais. E, enfim, de algum tipo de atrativo real, assim, na cena do futebol. Então, eu acredito que muitas pessoas que trabalham com a mídia, né, eles vão promover esse tipo de atenção e tudo mais, para que, em cima do Flamengo, que é o time que tem mais fãs, né, aqui no Brasil e tudo mais. Mas se você analisar o time do Flamengo, pô, eu não consigo falar para você mais de 7 jogadores realmente acima do nível, assim, que você pode dizer assim, pô, os jogadores extra classe, que tem qualidade para jogar em qualquer outro time do Brasil. Eles são jogadores que realmente fazem mesmo. Pra mim não passam de 7 nomes. É mesmo, Na minha opinião, num plantel de 20 e tantos jogadores, pra mim hoje, o plantel do Flamengo não tô dizendo que são pernas de pau, gente. Eu tô dizendo assim que essa nomenclatura, esse status que o Flamengo tem hoje, de super time, que não sei o que, ganhou tudo. Pra mim, ganhou tudo, não é porque eu sou um super time, tem jogadores extra classe, sensacionais, mas porque
está existindo uma grave crise técnica, de qualidade técnica dos adversários. Entendeu? Então por isso que o Flamengo nadou de braçada, assim, tal, até com certa dificuldade na própria Libertadores, lá a gente viu como foi a final, daquele jeito ali, as semifinais também. Mas o brasileiro também andou dando uma derrapada, mas não teve adversário, assim, não teve. Você vê que o Mirassol, com um mero trabalho, um simples trabalho de um técnico Guaianazes, né? Guaianazes? Rafael Guanais E tal. Um mínimo trabalho ajustado, organizado, quer dizer, já deu uma encorpada, já deu uma dificultada no adversário do Brasileirão. Então, pra mim é isso, assim. Flamengo não é um super time. Pra mim, tecnicamente, Rapaz, hoje. É um time que tem Plata, Bruno Henrique. Pra você não é super time, você onda. Plata, Bruno Henrique. Eu vou falar pra você os 7 jogadores. Michael. Não, eu vou falar pra você os 7 jogadores que eu acho que realmente estão nessa prateleira, assim, inclusive assim, não. São jogadores de alta classe que justifica estar num time assim que é o time que tem o caixa mais pesado da América Latina. Eu vou falar pra você assim, ó. Os 3 da zaga lá é Danilo, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Arrascaeta e Pedro. Esses são os 7 jogadores acima de outro patamar. Peraí. Os outros são bons jogadores e outros são uma misericórdia de jogadores. Quem são? Eu quero saber. Quem são esses, a misericórdia? Quem são os? Não quero nomes, pô. Não, pô. As misericórdia não. Quem são esses? Dê nomes. Não, pô. Assim, ó. Eu vou falar dos bons jogadores. Lembrando, em relação ao campo, não é pessoal do Não, tá falando de jogadores de futebol, não tá falando Quem de são esses que, tipo, faz seu coração apertar quando pega na bola? O famoso. Não, eu vou falar dos bons jogadores. Pra mim, assim. Não, eu quero saber os únicos. Não, mas assim, o que ficar de fora, aí a galera já vai saber, entendeu? Não, porque você falou 6 aí. Eu falei 7 jogadores que você pode considerar mas o povo jogadores de um plantel de alto nível. Aí mas o povo tá 7 jogadores. Tô curioso pra saber quais são esses Tem uns extra classe, tem uns medianos ali e tal, bom. Mas bons, tem né? os misericórdias. Quais são esses? Cara, assim, Com velho. respeito. Vá, fala. O sem diploma? Ó. Você vê jogadores ali você tá falando agora, o tema continua sendo Flamengo, né? Eu citei 7 jogadores ali, né? Vou repetir de novo. Léo Ortiz, Você vê Léo que ele Pereira. tá com medo de falar aí. Não tô com medo não. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Arrascaeta e Pedro. Pra mim esses são os 7 jogadores que justificam dizer assim, pô, plantel assim, de alto nível e tal, time diferenciado. Então se tivesse mais jogadores nesse nível pra cima, aí justificaria. Não, porque Saúl tá machucado, né? Tipo, eu preciso voltar Mas é um cara que tá, tipo. Não, quase, se ele tem esse condições, obviamente, e tal, entendeu? Sinceramente, assim, ele, pra mim, ele do jeito que tá, com o pé machucado, eu ainda boto ele no lugar de Pulgar. Poxa, é essa, velho. Não, assim, fala os miseráveis agora, vamos lá. Não, fala os misericórdia. É o termo de usar. Não, velho. Os misericórdia, bons da misericórdia. Michael. Cara, Michael, Bruno Henrique, BH ídolo, pô. Plata, entendeu? Tem Royal, velho. Royal. É complicado. Meu irmão, você já há algumas décadas acompanhando futebol, você hoje vendo jogadores assim que. E a galera botando assim na prateleira de craque, fica complicado, entendeu? Entendeu, meu brother? Então. Royal, então esse é muito da misericórdia. E outra coisa que mais me irrita não é nem isso, não é nem os jogadores que eu te citei. O mais me irrita é você ver jogador mediano e as pessoas querendo empurrar na sua goela que é um craque, velho. Isso pra mim é. Porque assim, um jogador, por exemplo, você vê um Royal jogando, nunca diz, nem ele se diz que é craque. Então ele também não tem a obrigação de
Ah, se contrataram ele, levaram pra Europa. Você viu que tava fazendo boxe agora? Não Nas sei. férias? Não. Aí voltou e tal, ok. Mas assim, jogador como Dela Cruz, Pulgar, Carrascal. Quem mais? Você, pra dar uma cruz, você deu outro nome. Fala aí o seu apelido. Ah, Dela Cruz. Por quê? Mas independente disso, velho, vamos tirar lá da contusão dele. Ele não é, Dela Cruz é craque aonde, velho? Não, tire ele da contusão, ele não tá contundido. O que é um craque de futebol, minha gente? Pra mim, assim, pra mim, são jogadores ok, bons jogadores. Você compor, né? Mas pra você botar no status de craque, velho. Sabe o que é um craque de bola, pô? Um cara assim, pô, diferenciado, que você vai dar um passe longo, passe curto, tomada de decisões, chute de longa distância. Sabe? Pra mim, craque se notabiliza pelas tomadas de decisões, mais do que pelo tipo de habilidade. Porque às vezes um craque, ele é um craque de um toque só. Entendeu? O cara que ele faz as melhores escolhas e aquilo que ele faz com o nível de perfeição o mais alto possível. Assim. Então, pra mim, craque é isso. E Passa assim. não faz isso, na sua opinião. Rapaz, me ajude. Pô. Então é isso. Sobre o assunto que você falou do Flamengo. Então Esse plantel, é um plantel de 24 jogadores. Pra mim, tira 7 jogadores de alto nível. Os outros são jogadores normais a medianos. Tá. Você tem mais duas opiniões agora. Tá. De fato, essa opinião é polêmica, né? Só que essas opiniões você tem que dar elas em 3 minutos. Uhum. Pra acabar. Vou te dar 5 minutos. Você consegue? Minutos, né? Você consegue? Uhum. Duas opiniões em. Aí você dá. Aqui aí depois você sai cortando. Não, vou deixar aqui rolando aqui. Vou cortar só uma parte aí que eu vou cortar depois. Isso que eu tô falando aqui, por exemplo. Não. Agora outras duas opiniões polêmicas que você tem em relação ao futebol. Que ninguém concorda, mas você bate o pé que é isso e acabou. Eu sou contra a expulsão. Você é contra a expulsão? Que é isso, cara? Você é contra a expulsão? Rapaz, eu acho que... Eu não sei. Eu ainda não pude pesquisar se os outros esportes coletivos, como vôlei, basquete, o próprio rugby, futebol americano, outros esportes enfim. Se eles têm expulsão, tem? De expulsar, de deixar até o final do jogo o time sei lá, minoria e mais vantagem numérica e tal, até o final, eu não sei. Mas em todo caso, eu como um cara que gosta de futebol, até quando é pro meu a favor. Esse dia eu tava assistindo o jogo do Barcelona com quem, velho? Eu sei que o jogador do cara foi expulso. Porra, fiquei numa sensação broxante do caramba, velho. Até quando é pro meu time, pode ser quem for. Porra, pra mim não é legal, velho. E o público, quando vai pra assistir uma disputa, ele entra no estádio pra assistir a disputa, certo? Então ele quer assistir uma disputa justa, que faça sentido. Não faz sentido 11 disputar contra 10, 11 disputar contra 9, 10 disputar contra 9, contra 10 contra 9. Você pagou pra ver uma disputa, um desafio, um combate em termos de igualdade. Se houve uma infração do indivíduo, você tira o indivíduo. Aí depois você vai analisar depois as medidas, as gravidades para se ele vai pegar 5, 10 jogos, aí podia até ser mais forte. O cara que foi expulso ali, ele pode pegar 10 jogos, assim, sabe? E dar uma esticada nisso, para também o cara não ficar também pautando, não vou ser expulso, eu vou fazer o que quiser, mas se ele for expulso, ele vai ser substituído, mas só que ele pode pegar 10 jogos, então ser coisas mais graves, assim. Eu sou contra a expulsão. Vamos imaginar o cenário. O time fez 5 substituições já, acabou as substituições, né? Pronto, ok. Aí o jogador expulso. Aí no caso, teria que também abrir mais uma substituição pro time? Na sua ideia? Não, tem que se pensar de alguma forma. Você é contra expulsão, ponto. Eu conto, pro pré-evento, assim, imagine, você tá lá assistindo tal. Aí você tá lá, pagou pra assistir Corinthians e Palmeiras. Aí tá lá 11 contra 11, é um combate e tal. É como as pessoas querem ver o combate, querem ver o confronto. É meio como no boxe, aí se o cara tá lá, você pega e tira um braço do cara lá que tá disputando o UFC ou o boxe.
Você, ó, velho, você comentou uma infração aqui, vou cortar uns dedos seu aqui, ou uma mão sua. Então você fica disputando só com um braço só e o outro cortar. Fica uma coisa injusta o combate, entendeu? Então o time também, quando acontece isso também, deveria estudar, buscar outros meios, outros caminhos para, obviamente, coibir a violência, todas as questões, né, disciplinares, né, dos jogos, mas não com expulsão. Pra mim é broxante, velho, com a expulsão do time. Isso é opinião polêmica, viu? E aí, pra fechar, sua última opinião polêmica, pra gente fechar esse papo de hoje. Gente, se vocês gostaram, deixa seu like, comente aí, se inscreva no canal, viu? A gente volta mais vezes, eu e parceiro Zeca aqui. Tá ao vivo aí? Não, pô, tá gravando. Mas vou deixar como se fosse um papo meio longo, né? Enfim. E tudo isso aqui você vai cortando, né? Aí eu vou deixar essa parte, eu vou deixar. Que é o primeiro, deixa aqui pra lembrar, pô, esse papo legal. Enfim, só última opinião polêmica. Rapaz. Opinião polêmica, velho. Bom, Tem várias, né? É que você fica pensando, tanto você fica pensando. não, realmente eu tô lembrando assim, mas você sabe que eu não. Pode falar o da seleção brasileira, que eu não torço pra seleção, não? Pode. Só que eu acho que é um assunto muito longo. Eu acho um assunto que merece outro vídeo. Eu não sou. Não é que eu não sou. Olha outra polêmica. Deixa essa opinião para um vídeo mais que você pode falar, discorrer mais. Que é uma coisa que, apesar de eu ser totalmente contrário, é de se pensar, né? Tem várias, né? Algumas você me falou um bocado. Rapaz, eu acho esse time do Corinthians bom, velho. Eu não sei quando você vê o time dos caras do Corinthians jogando, assim, o jogador por jogador, são jogadores bons, velho, de bom nível. Eu acho que isso confunde muito com a realidade interna, né? Política e tal, do clube e tudo mais, né? Mas o time do Corinthians, velho, não é um time. Não é, vou dizer que não é um time ruim, não. É um time bom, cara. Se você olhar nome por nome ali do goleiro, de laterais, de zagueiro, meio-campista, é muito bom isso. Bidon Pulgar. Porra, velho. Pulgar Pulgar. Carrilho, Pulgar. Carrilho, Bidon. Garro. Vários jogadores pra mim ali são superiores. Garro, Plata. Plata na conversa? Plata não entra na conversa de jogadores assim de primeira divisão, não, irmão. Plata e Ribamar. Não, esquece, pô. Qualquer um você botar. Porque assim, Ribamar não tinha um rótulo, pô. E o que mais me irrita em Plata é as pessoas, os analistas. Um momento. Gente, ninguém tem a obrigação de ser o que não é. De mostrar o que não tem. Mas quando. Estou dizendo que também ele fica se lançando por aí dizendo. Mas quando eu vejo os analistas táticos falando de Plata, como se importante, o que é muito carregado, muito importante, que Felipe Luiz, que não sei o que ele vai, que corre, que marca, dando uma importância, uma relevância, sabe? Uma relevância assim. A um cara que não tem recursos, assim, que você não consegue entender o porquê ele está jogando, entendeu? Qual é o recurso dele? É individual? É no 1 contra 1? É no chute a gol? É na finalização? É no passe? E a polêmica que eu falando é o Corinthians. O time do Corinthians é bom, gente. Bom. Eu não sei o que aconteceu. Para relembrar, a polêmica foi: o Flamengo não é um super time. Não, de plantel não. E tem que acabar a expulsão no futebol. Exatamente. E Corinthians é um time bom. Boas polêmicas. O time do Corinthians individualmente não é um time ruim, é um time bom, velho. Esse foi o Papo Sem Diploma. Uma conversa muito boa com o Mano Zé aqui. Valeu, meu brother. Deixa seu like. Gostou do papo? Foi bom? Foi bom pra você? Que bom. Foi ótimo, foi ótimo. Vou dar uma melhorada aí em umas coisas aí, volto mais. Gente, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço sem diploma e até a próxima. Mande seu recado aí, sua mensagem final. Valeu, minha gente. Luz, amor e paz sempre, né? E vamos nóis. seguindo aí pela estrada da vida. Valeu, rapaziada.